Se você ainda tem dificuldade em realizar operações com frações, como adição, subtração, multiplicação e divisão, este vídeo foi feito inteiramente para você. Eu me chamo Sávio Salles, este é o nosso segundo vídeo do canal e também o segundo vídeo da série Frações, e hoje nós aprenderemos como adicionar e subtrair frações, seja com denominadores iguais ou denominadores diferentes. Então, para iniciar, falaremos um pouco da adição com denominadores iguais. E trabalhar com frações com denominadores iguais é pegar duas frações onde a parte de baixo seja a mesma. Por exemplo, 3 sétimos mais 4 sétimos. Antes de resolver de forma aritmética, eu mostrarei na geometria para vocês. Observe essas duas figuras, onde elas foram divididas em tamanhos iguais, com mesmas medidas, em também blocos iguais, e cada um foi dividido em 7 pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo que a primeira eu ocupei apenas 3, na segunda eu ocupei à direita 4. Esta primeira figura é uma representação da fração 3 sétimos, eu tenho 3 espaços considerados de 7. E a segunda, de igual modo, para 4 sétimos, eu tenho 4 espaços considerados de 7. Gente, adicionar frações com denominadores iguais, basta você juntar, como por exemplo essas duas figuras. Imagine aí, ó, eu peguei esses 3 espaços e ocupá-los nesses 3 que estão faltando aqui. Ao ocupar, por isso que eu coloquei propositalmente o 3 sétimos à esquerda e o 4 sétimos à direita, você junta formando uma figura só e completando 3 pedaços aliás, 7 pedaços de 7 no total, pessoal. Então fica 7 sobre 7, ou seja, 1 inteiro. Nas contas, o que nós faríamos? Nós observaríamos a nossa dica, ó. Gente, quando eu estiver fazendo contas, adição com denominadores iguais, eu repito o denominador e somo os numeradores. Repete o 7, 3 mais 4, 7. 7 dividido por 7, como vimos na nossa primeira aula, é 1, porque toda fração ela representa uma divisão. Em outras palavras, eu acabei de formar a figura inteira. Um outro exemplo, pessoal. Eu tenho 8 trezeavos de uma figura e tenho 3 trezeavos da mesma figura, de uma outra figura. Obviamente que de tamanhos iguais, né? Ao juntá-las, o que eu faço? Eu repito o denominador e somo os numeradores. 8 mais 3 igual a 11. Muito parecido com a adição, trabalharemos também a subtração. E olha como a subtração é bacana e olha como a subtração é fácil. Também com os denominadores iguais, a dica permanece. Repete o denominador e subtrai agora os numeradores. Observe essas figuras. Eu desenhei 3 círculos, tá? Divididos em 8 setores, só que no primeiro círculo estão preenchidos 6 setores, no segundo 2 e no terceiro 4. Por quê? Porque o enunciado diz o seguinte, ó, em uma pizza grande e tradicional de 8 pedaços, havia sobrado 6/8 dos pedaços, 2/8 foram retirados logo em seguida. Quantos sobraram, pessoal? Gente, tá aqui os 6 preenchidos da primeira figura. Eu vou retirar deles esses 2/8. Aqui, ó, 6/8 é a representação dessa fração aqui, ó. Essa figura é a representação dessa fração. Enquanto que esta figura, 2/8, é a representação desta fração aqui, ó. Gente, retira. Enquanto que lá na adição eu juntava, eu adicionava, aqui eu vou retirar. Eu vou retirar esses 2 daqui, ó. Sabe por que não retira essa parte branca? Porque não dá para retirar alguma coisa de nada, porque não tem nada preenchido aí. Ao retirar, literalmente falando, sobra só essa parte de baixo. Em outras palavras, acabou de sobrar, pessoal, 1, 2, 3, 4 pedaços de um total de 8. Então, esta é a noção intuitiva de subtração. Se você fizesse, ó, 6/8 menos 2/8. 6 menos 2, 4. Repete o denominador, 4/8. Beleza, pessoal? Dando continuidade, eu gostaria de falar um pouco de denominadores diferentes. Agora, como eu faço, Salvo, para adicionar e subtrair frações quando os denominadores forem diferentes? Com os denominadores iguais é muito fácil, é muito tranquilo. Agora, com os diferentes, será que é difícil? Não, pessoal, é muito fácil. Eu ensinarei 3 métodos, um mais tranquilo do que o outro, do mais fácil ao mais difícil. Você terá aí arcabouços, você terá munição para poder resolver as questões caso apareça dessa forma. Primeiro método, eu vou transformar minhas frações em frações com o mesmo denominador. Por exemplo, pessoal, eu tenho essa soma 2/5 mais 2/6. Olha como é a técnica. Eu vou utilizar lá da adição de denominadores iguais. Como? Eu vou pegar a primeira fração
e vou multiplicar pelo denominador da segunda, ó. Multiplica pelo 6 em cima e embaixo. 2 vezes 6, 12. 5 vezes 6, 30. De igual modo, eu vou pegar a segunda fração e vou multiplicar em cima e embaixo, agora pelo denominador da primeira. Então, eu multiplico aqui e aqui por 5, ó. Obviamente que se eu multipliquei em cima por 5, embaixo também tem que ser por 5, né? Para manter a proporção. 2 vezes 5, 10. 6 vezes 5, 30. Gente, somar 2/5 mais 2/6 é a mesma coisa de somar 12/30 mais 10/30, pessoal. Gente, adição de frações com denominadores iguais. Repete o denominador, soma os numeradores. 12 mais 10, 22. Dá para simplificar? Dá bonitinho? Com certeza. Divide em cima e embaixo por 2, ó. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, quanto é 22 dividido por 2? 11. Quanto é 30 dividido por 2? 15. Logo, a minha fração, resultado de 2/5 mais 2/6 é 11/15. Vamos agora ao nosso segundo método. E o segundo método é um método aí meio tenebroso, né? Meio cabuloso. O método do cruz credo. Mas é só para fins didáticos, né? Para todo mundo achar uma coisa mais interessante, chamativa para poder aprender. Mas olha, não tem nada a ver, não tem terror, não tem medo, é bem tranquilo. O método do cruz credo, eu utilizei aqui uma subtração para todos entenderem como é que vai funcionar. Olha como é tranquilo. Gente, primeira coisa que eu tenho que fazer nesta subtração de frações serve também para adição, tá? Não tem um pingo de problema. Você vai multiplicar os denominadores. Multiplica aqui o 8, multiplica aqui o 9. Logo depois você usa quem? O cruz credo, beleza? Da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita. Aí fica 3 vezes 9. Aliás, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E 1 vezes 8. Pessoal, quanto é 3 vezes 9? 27 menos 1 vezes 8, pessoal. 8. E quanto é 8 vezes 9? 72. Pessoal, quanto é 27 menos 8? 27 menos 8 dá exatamente 19 sobre 72. Logo, pessoal, como eu sei que essas duas frações não têm um divisor comum, elas vão parar aí. Aliás, esses dois números, tanto o numerador quanto o denominador. Até porque o meu 19, ele é primo, né, pessoal? Ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Este foi o nosso segundo método. Iremos agora para o terceiro método. Porém, pessoal, o terceiro método, para a gente entender ele, precisamos recapitular um pouco do MMC. E você vai chegar para mim e vai dizer assim: macho, diabo que é MMC? Eu não vejo isso desde o meu 6º ano, desde o meu 5º ano, desde a época que eu fazia escola. E se você ainda está cursando o seu ensino fundamental, às vezes você até esqueceu e não lembra como fazer. Pois bem, MMC é muito fácil. Primeiramente, a gente tem que entender que é o mínimo múltiplo comum entre dois números. E o que é esse mínimo múltiplo comum? Imagine aí que você quer descobrir o MMC de 3 e 6. Você vai ter que pegar o menor número, tá, da sequência dos múltiplos de 3 e da sequência dos múltiplos de 6 que sejam iguais. Mas o que é o múltiplo, sabe? Gente, o múltiplo nada mais é do que o resultado das multiplicações, ou seja, do produto daquele número por outros. Por exemplo, pega a sequência da tabuada do 3 de multiplicação. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E por aí vai. Até eu fiz aqui até o 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Pega a do 6 agora. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. E por aí vai. Fiz até o 24, que é 6 vezes 4. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o zero será desconsiderado, tá? O zero ele não serve para ser múltiplo comum dos números que você está procurando, até porque ele é múltiplo de todos os números, né? Porque todo número vezes zero é o próprio zero, então você desconsidera. Você vai procurar agora, aliás, você vai circular os números que são iguais nos dois, né? Você tem aqui o 6, você tem o 12, você tem o 18. Se eu tivesse dado continuidade no 3, poderíamos também circular o 24, mas não vou me estender tanto. Gente,
Olha a dica. O nome é mínimo múltiplo comum. O termo se refere ao menor de todos. Ei, bonitinho, quem é menor? 6, 12 ou 18? Olha o segredo, ó, olha o segredo. O 6, pessoal. Então, o MMC do 3 e do 6 é o próprio 6. Só que existe uma outra forma para vocês resolverem. Existe um outro método bem tranquilo e bem fácil, que eu gosto de chamar ele de DFP, ou decomposição em fatores primos. Nós não estudamos ainda aqui no canal os números primos, porém, você não precisa saber de fato o que é para poder conseguir resolver. Olha como é fácil. Você vai fazer a fatoração, né? Você aprendeu essa fatoração lá no seu 6º ano. Você vai procurar um número, tá? O menor possível, começando 2, que possa dividir esses dois, um deles 2 ou os dois ao mesmo tempo. Vamos começar com 2. O 2 não divide o 3. Repete o 3. Agora você começa. 6 dividido por 2, 3, beleza? O 2 não dá mais para dividir nenhum desses dois números. Então você vai para o próximo, que é o 3, que seria o nosso segundo número primo da sequência. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Cheguei no 1, ó. Encerrou a conta, viu, brother? Chegou no 1, encerrou a conta. Você vai ter o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Não é bem mais fácil procurar o teu MMC fazendo a fatoração do que ter que fazer os múltiplos e tal? Pois bem, pessoal. Aí fica a critério de vocês. Bate o print, escolhe. Você faz o que você quiser aí. Então, gente, sabendo fazer o MMC, agora conseguiremos fazer o nosso terceiro método. E o terceiro método ele é bem tranquilo, porque, pessoal, aliás, eu aconselho o terceiro método caso você tenha uma adição ou uma subtração com mais de 2 frações, tá? Eu coloquei aí 3 frações, tá, pessoal? Eu poderia dificultar, colocar uma quarta, botar aí um sinal de menos, mas eu não vou me estender tanto, tá, gente? Eu vou deixar só dessa forma aí para nós percebermos como é fácil e como é tranquilo. Pessoal, eu vou, para poder resolver por este método, tirar primeiro o MMC do 6, do 10 e do 12. Então, permita-me fazer um anexo bem aqui. Vou aproximar a câmera, tá, pessoal? Vou aproximar a câmera e farei um pequeno anexo aqui, ó. Onde esse anexo é o MMC de 6, 10 e 12. Começa 6, 10 e 12. Sabe, mas é mais fácil transformar em denominadores iguais, é mais fácil fazer cruz credo? Na verdade, quando você tem 3 frações, o MMC sempre é mais fácil, tá, pessoal? Começa com 2, olha como é tranquilo. 6 por 2, 3, 10 por 2, 5, 12 por 2, 6. Dá por 2? Dá por 2. Repete o 3, repete o 5, já que não são divisíveis por 2. 6 por 2, 3. Olha o 3 agora. 1, 5, 1. E olha o 5 bonitinho. 1, 1. Não é fácil, né, decompor por fatores primos? Pessoal, 2 vezes 2, 4. Vezes 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5 é 60. Deixa eu dar uma dica. Sempre que você multiplicar, deixa eu diminuir aqui o zoom. Sempre que você multiplicar um número por 4, você vai ter o dobro do dobro. Pensa aí. Ah, Sava, eu não sei multiplicar por 4. É fácil. Geralmente nós conhecemos o dobro do número, né? Quanto é o dobro de 15? 30. Quanto é o dobro de 30? 60. Então, sempre que tu multiplicar um número por 4, olha aí um bizu mais forte do tio Sávio, você vai ter o dobro do dobro. Então, gente, vamos tirar agora o MMC desses números, tá? Vou pegar aqui minha amiga régua, para poder eu não me perder, nem fazer linhas tortas, porque eu sou muito criterioso com essas coisas, mesmo assim ficou torto. Que pena. E vou colocar aqui o MMC, que é o 60. Olha como a técnica é fácil. Tracei a linha horizontal, eu agora vou pegar o MMC, dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Beleza, pessoal? Olha cá, ó. 60 dividido por 6 é 10. 10 vezes 4, 40. 60 dividido por 10 é 6. 6 vezes 8, 48. Mais 60 dividido por 12 é 5, tá, pessoal? 60 por 12 é 5. 5 vezes 2 é 10. Dando continuidade, traçarei mais uma vez a minha linha horizontal, usarei a régua para mais uma vez ficar bem retinho, ou não, né? Acho que não, ficou de novo. E vou somar todos os valores em cima. 40 mais 48 é 88. 88 mais 10, 98. Então, eu vou ter 98 sobre 60. Pessoal, 98 sobre 60 você pode simplificar. Eu vou começar com 2,
para não ficar tão complicada as contas. E, gente, 98 dividido por 2 dá quanto, hein? Dá 49, tá? Só você multiplicar 49 vezes 2 dá 98. 60 dividido por 2 dá 30. Bem, não tem nenhum número que divida esses dois ao mesmo tempo. O 49 só pode ser dividido por 1, por 7 e por ele mesmo. E o 30 não pode ser dividido por nenhum destes números. Bem, gente, acabamos de resolver o nosso terceiro método. Encerramos a nossa aula de hoje. Foi uma aula mais curta, durou aí 16 minutos. Porém, eu quis que fosse assim para poder não nos estendermos tanto. Gente, fica com Deus. Um forte abraço. Compartilha, curte, dá seu like, fortalece o canal. E vamos lá, pessoal. Parceria forte, porque aqui vai vir dica bacana para poder você ter melhores resultados, aumentar o seu empenho nos vestibulares, nos concursos, até mesmo nas suas avaliações escolares. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Obrigado!